Queridos irmãos, amada igreja do Senhor, graça e paz a todos em nome de Jesus. Amém. Que alegria, queridos, estar com vocês em mais um ano de celebração da vida dessa igreja, de organização e missão. Eu acredito, pastor Samuel, que já é o quarto, alguma coisa assim, já estou me sentindo em casa. Por isso, quando pediram para os visitantes ficarem em pé, eu não fiquei. Estou me sentindo em casa. Mas é uma alegria, irmãos, incomensurável estar com os irmãos nesta ocasião, poder tomar parte também nestas celebrações especiais que marcam os 28 anos de organização desta preciosa igreja do Senhor Jesus. Uma igreja unida, uma igreja feliz, uma igreja vibrante, uma igreja com adoração contagiante, uma igreja que tem de fato cumprido a missão que o Senhor a confiou de multiplicar discípulos para o crescimento do reino de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vibro demais, me alegro e agradeço a Deus, e até digo que serve para mim de inspiração, o ministério, a vida do pastor Samuel, com sua amada esposa, nossa irmã Marisa, que aqui tem se dedicado, envidado todos os esforços necessários para o desenvolvimento e crescimento dessa igreja, e aí numa parceria que nós chamaríamos de a parceria dos sonhos. Qual pai, pastor, que de repente tivesse um filho chamado também para o ministério pastoral, não gostaria de ter uma abençoada parceria dessa? Uma parceria que tem resultado em muito crescimento, desenvolvimento para a igreja, e eu louvo a Deus também pela vida do pastor Abisair, esse jovem pastor, mas um pastor assim, daqueles que é talentoso, de mão cheia, tem colocado a sua vida à disposição do Senhor, sido um parceiro aqui, comprometido, dedicado, da vida, da lide ministerial de seu pai, juntamente com sua amada esposa, irmã Poliana, família, enfim, é bênção do Senhor, que a igreja continue amando, zelando, cuidando dessas famílias aí pastorais, porque apesar de ser tudo uma família, uma grande família, mas são núcleos diferentes, né? O amado constituiu sua própria família, e aí que a igreja continue zelando por seus pastores, seus líderes, porque líderes que amam o Senhor e se entregam completamente à causa do reino de Deus, não se encontram em qualquer lugar, meus irmãos, vocês sabem disso. Nós temos por aí visto e escutado coisas estranhas, bizarras demais, e quando a gente vê homens de Deus assim comprometidos com Cristo e com a causa do seu reino, a gente deve celebrar, incentivar, encorajar, facilitar a vida do pastor, não dificultar, facilitar para que ele possa continuar cumprindo a sua missão. A cada ano que chego aqui, vejo coisas novas, é um telão bonito, é uma estrutura bonita. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Permitam-me essa colocação, chega a dar uma inveja santa. É sério, a estrutura que se expande, lá atrás o estacionamento de vocês, uma maravilha, uma preciosidade, que igreja hoje em dia não quer ter um estacionamento, e aí eu fiquei aguardando na fila ali para estacionar o carro, disse, santo problema, muita gente, muitos carros para estacionar, isso tudo é maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela referência que essa igreja tem sido aqui nessa localidade, mas também no nosso grande Recife, né, região metropolitana, Batista, no nosso Pernambuco Batista, porque os irmãos oram, os irmãos contribuem para a obra missionária, e o Pernambuco Batista, inclusive o avanço do trabalho batista em todo o nosso estado, depende também da contribuição dos esforços dos irmãos, e para a glória de Deus, meus irmãos, a obra batista tem avançado, em nome de Jesus. Eu trago uma palavra aqui em nome do comitê da AME, que é a área de missões estaduais da nossa Convenção Batista de Pernambuco, para a glória de Deus, depois de alguns anos, tentando alcançar o alvo de R$600 mil da oferta de missões estaduais neste ano, 2025 para 2026, para a glória de Deus, os batistas pernambucanos alcançaram este alvo. Eu creio até que vai ultrapassar, pastor Samuel, e a participação de cada irmão, a participação de cada igreja, é imensamente importante para o avanço do trabalho do Senhor e da causa batista em nosso estado. Trago um abraço carinhoso da Igreja Batista da Concórdia, igreja co-irmã, ali no centro do Recife, 102 anos de organização e missão, e de fato saí
aos domingos, o Amado sabe muito bem disso, vocês sabem muito bem disso, é um grande desafio, porque são os 2 cultos de maior ajuntamento, né, na vida da igreja. Domingo pela manhã e domingo à noite. Além das muitas obrigações e daquele desejo que cada membro tem, congregado, de ver o seu pastor ali presente. Não é assim? Não é assim? A igreja sabe disso muito bem. Quando o pastor, cadê o pastor? Para onde ele foi? Está cumprindo alguma missão. Por sinal, hoje, após o culto, haverá um momento de comemoração do aniversário da minha esposa. Eu tive que negociar com ela. Eu disse, eu não tenho como recusar. É praticamente uma intimação. Eu disse, vá, você está liberado. Agora, quando terminar, você volte rápido para ainda pegar alguma coisa aqui. Então, tudo bem. Assim o será permitido o Senhor. Meus queridos irmãos, antes de procedermos com a mensagem do Senhor, eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Podemos orar? Tem alguma causa, algum motivo pelo qual você gostaria de colocar diante do Senhor? Quem daqui precisa de oração? Amém, amém. Mas de repente tem alguém que não está aqui que você gostaria de orar por essa pessoa. Deus coloca sempre em nós o desconforto santo de intercedermos por aqueles que ainda não tiveram uma experiência de conversão e salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos orar intencionalmente, pedindo, Senhor, traz essa vida preciosa para o teu aprisco, para o teu redil. Seja aqui, entre os irmãos, seja em outro lugar. Mas não deixa fulano ou cicrano se perder, Senhor. Essa vida é tão preciosa para Ti, e nós precisamos de contínuo orar e orar e orar, pedindo a intervenção do Senhor, porque nada impede o agir do nosso Deus. Amém, irmãos? Não existe poço tão profundo, nem realidade tão distante, que a graça de Deus não possa ir lá, fisgar e trazer a pessoa de volta para a presença do Senhor. Mas nós precisamos orar, para que o Senhor possa, ouvindo as nossas orações e agindo conforme os propósitos do seu coração, e até estas vidas, e agir de um modo especial sobre elas. Então feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer pela vida dessa igreja, seus 28 anos de organização, os 26 anos efetivos de ministério do teu servo, pastor Samuel, à frente desta igreja, por tudo que o Senhor tem feito na história dessa igreja, pelas pessoas, Senhor, tão preciosas que tens levantado, homens, mulheres, líderes, diáconos, diaconisas, pessoas que têm participado das muitas áreas da vida da tua igreja. Essa igreja tem uma adoração contagiante, essa igreja que é vibrante na evangelização, na obra missionária. Essa igreja tem marcado presença aqui, tem feito a diferença para a glória do teu nome, Senhor. E tantas pessoas, dos mais jovens até os de mais idade, têm afluído para cá, têm congregado aqui, têm visto o teu poder manifesto aqui, têm sido tocado por tua graça, e coisas maravilhosas da parte do Senhor têm acontecido nessa igreja, Senhor, e nas vidas que vão se achegando. Mas nós queremos, ó Deus, enquanto celebramos os 28 anos de vida e missão dessa igreja, te pedir por tantos ainda que precisam conhecer a tua graça. Nós queremos ver, Senhor, essa igreja ainda mais com um problema santo de poder administrar a colocação, a acomodação de cada pessoa aqui, seja nesse ambiente, seja expandindo as áreas aqui, ó Deus, da estrutura que dispõe, seja fazendo 2 cultos, enfim, como o Senhor orientar, com vidas e mais vidas salvas pelo poder do Evangelho. Ó Deus, existem pessoas que nesta hora, pessoas tão preciosas para esses queridos irmãos, que estão distantes dos caminhos do Senhor, que estão envolvidas em realidades perigosas, estão trilhando o caminho de perdição. Vai até onde essas pessoas estão, toca-lhes o coração e a mente, Senhor. Quem sabe no próximo culto, quem sabe no próximo aniversário, essas pessoas estarão aqui também agradecendo o nome do Senhor. Faz isso, ó Deus, são familiares, são amigos, são colegas de trabalho, colegas de escola, colegas de faculdade, eu não sei ao certo, mas nós te apresentamos, Senhor, estes muitos nomes estão sendo citados, e pedimos, faz uma obra especial nessas vidas, e as atrai para ti, Senhor, para que elas experimentem também a tua graça, o teu poder, e a
tua tão grande salvação. Te oramos assim, Senhor, com gratidão no coração, confiantes e antecipadamente já celebrando o teu nome, porque cremos que veremos grandes coisas da parte do Senhor sobre as nossas vidas e na vida da tua igreja cada vez mais. Por isso oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. E amém. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Diga assim: Cristo me amou e o seu imenso amor, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder e o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Aleluia! Quem já experimentou essa transformação da parte do Senhor, dá uma glória a Deus bem forte. Amém, amém. Evangelho de João, capítulo 17. Nós temos aqui a oração sacerdotal de Jesus. O versículo 11 é aquele que dá base para a divisa, que por sua vez sustenta o tema escolhido pelos irmãos. Somos um. E ao mesmo tempo em que esta é uma oração do Senhor Jesus, este é um desafio que nós precisamos viver como igreja. Apesar das muitas diferenças que nós temos, e nós temos diferenças na maneira de pensar, de agir, nos gostos e em muitas outras coisas, nós precisamos trabalhar para a efetiva unidade da igreja de Cristo. E o texto nos diz no versículo 11, se os irmãos desejarem ficar em pé para uma atitude de reverência à palavra do Senhor, fiquem à vontade. Eu quero ler tanto a parte inicial do versículo, quanto a parte final. A parte final é exatamente ela que serve como o esteio, a fundamentação do tema Somos Um. Tema este que foi escolhido também pela Convenção Batista Brasileira para o quinquênio, né? Indo de agora até 2030. Ou seja, vamos pensar sobre este tema em várias outras oportunidades, sob várias perspectivas. Mas diz assim, versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo em que eu vou para junto de ti. Vamos juntos, bem forte. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Amém. Os irmãos podem sentar. Palavras da Bíblia Sagrada. Bendito seja sempre o nome do Senhor. Irmãos queridos, como é bom ouvir de vocês, e como é bom ouvir aqui a cada palavra que foi dada, de cada participação, o quanto essa igreja é uma igreja feliz. E eu acredito que essa marca na igreja de Cristo honra o nome do Senhor e atrai vidas. Afinal de contas, quem quer participar de uma igreja triste? Eu que não quero. Nós queremos participar de uma igreja que seja feliz. E que seja feliz porque ela sabe a razão pela qual ela crê no que crê. Quem é o fundamento da sua fé? E como disse o apóstolo Paulo escrevendo, portanto, a Timóteo, que ele estava muito seguro, estou bem certo, de que aquele que começou a boa obra lá em Filipenses, mas aquele que tem um tesouro especial, há de guardá-lo até o dia glorioso de Cristo Jesus. Ele já tem esse depósito certo para nós, esse tesouro precioso para que possamos desfrutar. Curioso que no dia
dia que antecedia, portanto, a crucificação do Senhor Jesus. Horas antes dessa crucificação, Jesus tem um tempo especial com os seus discípulos. Depois ele faz uma oração, uma das mais belas orações registradas nas Escrituras. Jesus, ele fez a oração do Pai Nosso. Jesus fez outros momentos especiais de oração, inclusive antes de realizar alguns milagres específicos, como por exemplo, o da ressurreição de Lázaro. Mas aqui especialmente Jesus ora por si, para que o Pai o glorificasse diante da dura realidade que ele teria que enfrentar. Ele estava horas antes de enfrentar a cruz, a dura e rude cruz, a qual ele veio enfrentar em meu favor e em seu favor, por tanto nos amar. E ele sabia do desafio, porque lá na cruz, ele se faria pecado em nosso lugar. O grande temor, a grande angústia do coração de Jesus, não foi porque ele estava diante da morte, não é porque obrigatoriamente ele encararia a cruz, é porque lá na cruz ele se faria pecado em nosso lugar, e a sua comunhão com o Pai, ainda que por frações de segundos seria quebrada, ele não queria jamais que essa comunhão com o Pai fosse quebrada. Jesus lá na cruz paga todo o preço do nosso pecado ao Pai, cumprindo portanto toda a justiça de Deus, para que através do seu sacrifício, através da sua expiação, através da sua morte, pudéssemos ter salvação eterna, pudéssemos ter vida e vida com abundância, pudéssemos ser igreja de Cristo. Mas ele ora. Curioso que ele ora por si, pedindo ao Pai que pudesse glorificá-lo, assim como ele durante toda a sua trajetória havia glorificado o Pai. Mas ele ora pelos seus discípulos imediatos. Ele ora, portanto, para que aqueles discípulos se mantivessem firmes, para que aqueles discípulos, eles pudessem dar continuidade à missão que o próprio Jesus lhes havia confiado. E Jesus orou, por sua vez, também por aqueles que se tornariam os seus discípulos no futuro. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, Jesus orou por nós, Jesus orou por você, Jesus orou por sua conversão, Jesus orou por sua transformação, Jesus orou para que você tivesse o privilégio de fazer parte da sua igreja, que é a família do povo de Deus. Que privilégio, né? Jesus orou, pensando em nós, e na alegria que ele teria em nos ver integrando o seu reino. Em Isaías 53 diz o texto sagrado, e eu gosto muito daquele texto que mostra exatamente o servo sofredor. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Nós somos o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus. Que nós possamos honrá-lo de tal modo que ele fique satisfeito em nós. Que ele se alegre com as nossas vidas. Jesus, portanto, ora por sua igreja. Interessante, irmãos, é que nesta noite decisiva da história do cristianismo, da salvação dos pecadores, da história do universo, Jesus obrigatoriamente não orou por estratégias. Dá, ó Pai, as melhores estratégias para os meus discípulos. Ainda que estas pudessem ser importantes, Jesus não orou dizendo, ó Pai, lhe dá as melhores estruturas para que eles sejam verdadeiramente uma igreja. Ó Pai, lhe dá os melhores templos, mais suntuosos, mais bem estruturados. Não, ainda que isso tenha a sua importância, Jesus orou dizendo, ó Pai, que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a unidade da igreja, ela importa sim ao Senhor Jesus, para o coração de Cristo. E quando alguém, meus irmãos, luta contra a unidade da igreja de Cristo, se permitindo ser usado por Satanás para atrapalhar a unidade da igreja de Cristo, além de cometer um pecado contra Cristo, afronta o próprio Cristo, porque quem orou pela unidade da igreja e quem se rasgou na cruz pela unidade da igreja foi o próprio Cristo, o Senhor e o Salvador da sua igreja. Você entende o peso disso? Então você precisa sempre se avaliar e dizer, Senhor, eu estou contribuindo para a unidade mesmo da igreja de Cristo? Eu estou sendo um instrumento de fortalecimento da unidade ou não? Ou de fragmentação, fragilização da unidade da igreja de Cristo? Essa oração de Jesus,
Ela atravessa, portanto, os séculos e chega até nós. E agora somos convidados a refletir sobre qual é a origem dessa unidade. Qual é, portanto, a base da unidade? E quais os propósitos dessa unidade? Eu quero refletir com os irmãos sobre isso. Dizendo, em primeiro lugar, meus irmãos, que a unidade da Igreja de Cristo, ela é um instrumento nas mãos de Deus, transformação de vidas. Afinal de contas, como foi que você teve uma experiência de salvação em Cristo Jesus? Através de que grupo, através de que organização? Da Igreja de Cristo, cumprindo o seu papel, cumprindo a sua missão. Você foi convidado a ser igreja, porque uma igreja decidiu verdadeiramente ser igreja, cumprindo a missão que o Senhor lhe confiou, de ser igreja, de fazer a diferença, de pregar o Evangelho, de manifestar o amor de Cristo, de proclamar a graça transformadora de Deus. E aí você ouviu, através da proclamação do Evangelho, você ouviu a mensagem de salvação, foi atraído pelo Espírito Santo de Deus, veio para a Igreja de Cristo, começou a ser igreja, e aí se deu o início da sua trajetória de vida cristã. Eu pergunto a você, não sei quanto tempo você tem de igreja, ou como membro de uma igreja, ou integrante de uma igreja, mas eu tenho certeza de lá para cá, quantas transformações aconteceram na sua vida. Porque a igreja é um veículo de transformação de Deus. A nossa unidade vai nos lapidando, não tem como a gente continuar o mesmo. E é exatamente nessa convivência de pensamentos diferentes, de motivações às vezes diferentes, e de gostos diferentes, que Deus vai agindo de tal modo em nós, que nós vamos crescendo, amadurecendo, aprendendo a respeitar, não é isso? Agindo com tolerância, pensando no bem do outro e não apenas no nosso bem, e vamos crescendo como igreja de Cristo, e a nossa mentalidade deixa de ser uma mentalidade egocêntrica, egoísta, e passa a ser coletiva, congregacional, porque se os meus irmãos estão bem, se os meus irmãos estão felizes, eu também estou bem, eu também estou feliz. A alegria dos meus irmãos também se torna a minha alegria. Por exemplo, quando foi falado aqui a respeito da jovem que está indo lá para Rio Grande do Norte, vai se casar, é uma realização especial na sua vida, é Deus abençoando, levando para novos desafios, para também ser um instrumento das mãos do Senhor, mas bate na igreja em geral um pouquinho assim daquela pitada de tristeza pelo distanciamento, porque é uma integrante do corpo, da família, dessa igreja que vai se distanciar um pouco, ainda que permaneça vinculada ao sentimento, ainda que continue orando pela igreja, mas de alguma maneira está lá um pouco distante geograficamente dos irmãos. Até diz o pastor Samuel, para aqueles irmãos lá na Igreja Batista da Concórdia que precisam vivenciar, viu, pastor Bisaí, essa experiência de ir para outro lugar, eu digo que são concordianos em missão. Fulano está em missão em tal lugar, fulano está em missão em tal lugar. Pois bem, você estará representando essa igreja em missão lá em Rio Grande do Norte, que Deus te use grandemente para a glória dele. Mas esse é o sentimento como igreja, irmãos, porque o que nos une, afinal de contas, não são os laços biológicos ou consanguíneos que nós temos. Não é porque obrigatoriamente o sangue que corre aqui em minhas veias, corre em suas veias, mas é porque o sangue que foi aspergido, derramado lá na cruz do Calvário, nos irmanou e nos fez povo de Deus, família de Cristo Jesus. E por isso podemos dizer em alto e bom som, somos um, porque Cristo nos irmanou. Porque Cristo nos fez povo para si. Nós estávamos perdidos, desgarrados, distantes de Deus, mas depois fomos atraídos pela graça de Cristo, e agora, como diz 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É um povo salvo, mas também um povo que está em missão, que está servindo ao Senhor e fazendo a obra do nosso Deus. Em primeiro lugar, qual a origem da nossa unidade? A origem da nossa unidade não se dá a partir de gostos iguais, de personalidades compatíveis, ou de mesma condição social. Ela nasce no coração do próprio Deus. Jesus utiliza a base dessa unidade, falando da relação entre ele e o Pai, dizendo, ó Pai, que eles sejam um em mim, assim como eu sou um em ti, e o Senhor também é um em mim. E qual é a base dessa perfeita unidade? Ela é amorosa, ela é sem competição.
ninguém na igreja é tão bom quanto todos nós juntos servindo ao Senhor com excelência. Não existe isso. Fulano é mais capaz, é melhor do que eu. Todos nós juntos, desenvolvendo nossas habilidades, somos melhores para a glória de Deus. É a igreja junto, no mesmo propósito, todos se colocando à disposição do Senhor. Nossa unidade, irmãos, deve ser reflexo da Trindade. E eu queria que você pensasse bem sobre isso. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são perfeitos em unidade ou não? E Ele quer que o seu povo seja como? Desunido? Imagina uma igreja desunida. Qual é a mensagem que a igreja transmite ao mundo? Que ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador. Qual é a mensagem? Me digam aí. Aí o mundo vai dizer, como disse o pastor Samuel, meu Deus, que povo é esse? Estranho. Nós temos uma mensagem a ser transmitida, irmãos. E essa mensagem ela é comunicada através da proclamação do Evangelho, mas também do nosso modo de viver. Lembremos-nos que a igreja cristã primitiva, ela sinalizava a presença do amor de Deus e a atuação da graça de Cristo pelo modo como ela vivia. E sabe o que acontece? Diz a palavra do Senhor que dia a dia iam sendo acrescentados à igreja aqueles que iam sendo salvos, porque eles viam na igreja algo diferente. E eles diziam assim, tem algo diferente, tem algo atrativo, tem algo envolvente, tem algo transformador na vida desse povo, e eu quero participar desse negócio também. Era a presença de Deus, a presença de Cristo, o amor do Senhor em ação, a graça atuante de Cristo transformando aquelas vidas. E diz o texto sagrado, meus irmãos, que da comunidade dos que creram, da multidão dos que creram, um era o coração e a alma. E havia ali abundância de manifestação da graça e do poder de Deus. É assim que nós precisamos viver. O mundo precisa olhar para nós e ver que existem coisas diferentes no nosso meio, que vidas estão sendo recuperadas, restauradas, de que famílias estão sendo reconstruídas pelo poder de Deus, de que pessoas estão tendo suas histórias modificadas. Jovens, são jovens agora que centrados, com sabedoria, com equilíbrio, seguem os seus sonhos com o objetivo de honrar, glorificar a Deus, honrar a sua família espiritual e ter uma atitude digna que seja uma referência, uma influência positiva para outras vidas. É só o Evangelho de Cristo que faz isso. É só a vivência como igreja de Cristo faz isso. O mundão está desnorteado, perdido. Vivemos em uma sociedade dia a dia decadente, de contravalores. Só a igreja de Cristo é capaz de se levantar e erguer a bandeira dos valores da Bíblia, de Deus, do Evangelho, da família, de honestidade e retidão. A igreja precisa fazer a diferença, irmãos. Viver em unidade não pode ser simplesmente uma escolha, uma opção nossa, tem que ser o nosso propósito maior, para sermos sinalizadores de que Deus está entre nós, e de que vidas podem se achegar aqui à igreja, para que também sejam transformadas pelo poder da graça de Deus. Somos um, porque pertencemos ao mesmo Senhor. Somos um, não porque concordamos em tudo, mas porque apesar das diferenças, o amor de Cristo reina entre nós. Paremos de buscar afinidades. Eu só trabalho aqui na igreja se eu tiver ao meu lado pessoas com as quais eu tenha muita afinidade. A gente pode trabalhar com todo mundo, amando, respeitando a todos, mas todos focados no mesmo propósito. O propósito de servir ao Senhor com dedicação, com fidelidade, oferecendo o nosso melhor a Ele. Busque comunhão. Pare de olhar simplesmente para as diferenças. Olhe para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Pergunte a si mesmo: eu estou promovendo a comunhão, a unidade da minha igreja? Eu tenho sido instrumento de Deus para fortalecer a unidade da minha igreja? É interessante que Jesus apresenta a base dessa comunhão dizendo, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3: e a salvação é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não é isso, irmãos? Não é o que diz o texto? Eu quero dizer aos irmãos que nós somos um, porque Cristo é o elo que nos une, que nos junta e faz de nós
um povo, uma família, uma comunidade salvos e resgatados pelo seu tão grande amor. Foi Ele que lá na cruz, ao entregar-se em nosso favor, possibilitou sermos um povo especial para si. Queridos irmãos, o nosso Cristo não é um mito, não é uma falácia, não é um conto, Ele é um fato real, concreto. Ele veio a este mundo, Ele nasceu, Ele cumpriu o seu ministério, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo, seu túmulo está vazio. Existem testemunhos, existem evidências que comprovam esse fato. A igreja de Cristo não está fundamentada num mito, ou então numa falácia, ela está fundamentada na pessoa viva, gloriosa, soberana, maravilhosa, aquele que era, que é e para todos sempre há de ser, Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Ele que edificou a sua igreja, é Ele que luta por sua igreja, Ele que zela por sua igreja, Ele ama incondicionalmente a sua igreja. Um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, quer que essa igreja viva em unidade. Diz o texto sagrado que Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse. Um dia toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Segundo lugar, irmãos, o que de fato permite essa nossa unidade? Qual é o elemento motivador? Jesus orou dizendo assim, é curioso porque Jesus no versículo 11, que é uma continuidade do raciocínio que está sendo construído ao longo de todo o capítulo, ele diz assim no versículo 11, já não estou no mundo. Jesus ainda estava, mas ele já estava pensando no conceito atemporal em que ele seria crucificado, ressuscitaria e depois estaria com o Pai, e a igreja seguiria aqui na sua missão. Lembremos de que 1000 anos para o Senhor são como um dia, e um dia para o Senhor como 1000 anos. Então Jesus está aqui pensando no conceito atemporal. Por isso que ele já se vê com o Pai, glorificado. Enquanto a igreja estaria aqui cumprindo a sua missão. Gosto muito de uma expressão de Lutero, em que ele diz o seguinte: para Deus é como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Então nos preparemos a cada dia, irmãos. Vivamos intensamente como igreja, porque a qualquer hora Cristo poderá voltar. Mas o interessante é que Jesus, ao orar, ele diz: guarda-os em teu nome. Não é assim que está no versículo 11? Guarda-os em teu nome. A unidade verdadeira depende da preservação que vem de Deus. Por isso que a igreja é igreja, porque Deus é o seu Senhor. Porque Cristo, Ele exerce a sua supremacia, o seu senhorio sobre a igreja. Por sinal, este é um dos princípios defendidos por nós batistas. O senhorio de Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Com todo respeito, com todo carinho, pelas lideranças constituídas, pela figura do pastor, que tem o seu papel importante. Mas quem é de fato o Senhor da igreja é Jesus de Nazaré. Nome na Bíblia representa caráter. Nome na Bíblia representa autoridade, preservação, revelação. Quando a igreja permanece no nome do Senhor, ela permanece unida. Quando ela se afasta de Deus, da comunhão com Deus, quando ela se afasta da verdade, surgem as divisões. E por isso que Jesus ora dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra, ó Pai, é o que, irmãos? É a verdade. Unidade, irmãos, não é uniformidade, não é conformismo com o pecado, não é silenciar erros, mas é confrontá-los em amor e trabalhar pela purificação, santificação, crescimento e desenvolvimento da igreja de Cristo, para que todos, porque somos todos um só em Cristo Jesus, sejamos fortalecidos e possamos ao final chegar dizendo: Cristo por sua graça nos sustentou, e aqui nós estamos, porque vencemos todas as intempéries e barreiras do mundo, mas com Cristo nós vencemos, porque com Ele, como seu povo, nós de fato nos consagramos como os mais do que vencedores. Unidade é permanecer na verdade com amor. A igreja primitiva vivia isso.
O resultado é que cada vez mais a igreja crescia, o poder de Deus agia na vida dos irmãos, individualmente e coletivamente. Proteja, meu irmão, minha irmã, o seu coração de tudo aquilo que possa trazer prejuízo para a comunhão e unidade da igreja. Proteja o seu coração da fofoca. O ciclo da fofoca, ele só continua quando alguém empresta os seus ouvidos. Se você for capaz de repreender, se você for capaz de quebrar o ciclo da fofoca, tenha certeza disso, que ela não prosperará. Ao invés de alimentar a fofoca, nós possamos ser aqueles que intercedem, que oram, que suplicam a bênção do Senhor, preocupados de verdade uns com os outros. Não permita com que desavenças, ofensas, competição, tudo isso possa trazer de alguma de Cristo. Resolva conflitos rapidamente se for necessário. Haja com humildade, com respeito, com sabedoria. Lute efetivamente pela unidade, porque Cristo se importa com a unidade da sua igreja. Eu até comparo às vezes a unidade com... Não sei se os irmãos, quantos aqui já assistiram aquele filme antigo, O Guarda-Costas? Alguém aqui já assistiu o Guarda-Costas? Com Kelvin Costner, né? Não é aquele ator? E com Whitney Houston, né? Pois bem. Aí chega uma hora que alguém direciona uma bala para ela, né? Atira. E ele faz o quê? Ele se joga na frente, né? Para defender. É muito romântico, não é, irmãos? É um negócio lindo. Mas ele se joga na frente. Mas é bonito mesmo, é interessante ver aquele filme. Nós precisamos defender a comunhão, a unidade da igreja desse modo. Se alguém quiser atingir a unidade da igreja, a comunhão da igreja, a gente se joga na frente, a gente defende com unhas e dentes. Porque você vai dizer assim, aqui é o meu povo, é a minha igreja, são os meus irmãos em Cristo. Nós trabalhamos juntos e perfeito aqui, estamos sendo trabalhados, restaurados pelo Senhor. Mas todos aqui amam a Jesus de verdade. E nós nos amamos para valer. E queremos continuar firmes, servindo ao Senhor e cumprindo a sua missão. Tem um livro muito bacana de John Locke, tentando lembrar aqui. E ele diz o seguinte, é o livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. E ele diz nesse livro, se você se sente uma pessoa perfeita, aqui não é o seu lugar. Mas se você é uma pessoa que está sendo trabalhada, restaurada e transformada por Deus, aqui é o seu lugar. E vamos avançar juntos, sendo melhorados, transformados, restaurados pelo Senhor, focando em Cristo, aquele que é a causa e razão da vida, da existência e da caminhada dessa igreja. O texto de Efésios, capítulo 4, e o versículo 15, também 16, diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Prefira lutar pela unidade do que ser um instrumento para prejudicar a unidade da igreja. E qual o propósito da unidade da igreja? Versículo 21 aí, de capítulo 17 de João. Jesus, ele diz assim, temos aí na projeção? Vamos juntos. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é a palavra final? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Guarde isso aqui no seu coração. A unidade da igreja tem um propósito evangelístico. Como é que a gente vai avançar? Como é que a gente vai evangelizar? Como é que a gente vai fazer a obra missionária? Como é que nós vamos ser essa igreja com esse potencial todo se nós não vivermos em unidade? Não acontece. Como é que vai acontecer um belíssimo e inspirador canto do coro coral da igreja se não houver unidade? Como é que o grupo louvor vai cantar de uma maneira envolvente, inspiradora, que glorifique a Deus e abençoe vidas se não houver unidade? Como é que nós vamos alcançar pecadores perdidos se não houver unidade? Como é que nós vamos ter organizações fortes se não houver unidade? Como é que os homens serão fortes no seu papel se não houver unidade? Como é que as mulheres realizarão um trabalho efetivo? Por sinal, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns, mulher de Deus, que o Senhor continue te sustentando e usando para a glória dele. Como as mulheres cumprirão o seu papel se elas não viverem unidade? Como nós vamos testemunhar ao mundo que Cristo está entre nós?
se não houver unidade. Nós não vivemos de apresentações. Nós não vivemos de shows. Nós não vivemos, irmãos, de aparência. Nós vivemos o evangelho concreto, real. O evangelho que nos impacta, que rasga o nosso coração, a nossa consciência, que nos leva a uma experiência verdadeira, sincera, de arrependimento, quebrantamento diante de Deus, que vai gerando transformação em nós. E se alguém está em Cristo, como é que diz o texto? Nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo... E essa é a caminhada da igreja, essa é a realidade da igreja. Se nós não vivermos em unidade para pregarmos isto ao mundo, como nós iremos convencer o mundo da nossa mensagem? A unidade da igreja tem propósito evangelístico. Quanto mais unida a igreja está, mais ela prova ao mundo que a mensagem que ela transmite é verdadeira. Porque primeiro o mundo precisa ver o evangelho na prática em nós. Como alguém no passado já pregava, dizendo, veio ouvir a respeito do quinto evangelho do Senhor Jesus. Aí alguém perguntava, dizendo, como quinto evangelho? Só são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É o evangelho de Cristo Jesus segundo a sua vida, segundo a vida da igreja, segundo o testemunho da igreja, segundo a unidade da igreja, segundo a maneira como a igreja se comporta nessa trajetória até um dia ela ser tomada para estar com o Senhor eternamente. Enquanto o mundo, irmãos, inclusive a nossa sociedade, se degladia, guerreia, polariza, a igreja de Cristo permanece unida com o mesmo Senhor, o mesmo cabeça, sendo conduzido, sendo guiada por Cristo para servirmos a Jesus, tal qual Ele deseja que nós o sirvamos, com santidade, consagração, compromisso, entrega, renúncia, fidelidade, irmãos, mostrando a esse mundo perdido que de fato ainda há esperança, e a esperança se chama Jesus de Nazaré. O mundo pode até rejeitar a nossa teologia, mas não pode ignorar o nosso amor quando verdadeiramente nos amamos em Cristo Jesus. A divisão, ela enfraquece o testemunho. A unidade revela Cristo entre nós. A unidade, irmãos, é uma maneira de constatar a autenticidade do amor de Deus em nossas vidas, em nossos corações. A igreja dividida grita confusão e afasta as pessoas, mas uma igreja unida revela o céu e atrai pessoas para que também experimentem a graça de Cristo Jesus. A bem da verdade, eu aprendi com um pastor ainda enquanto seminarista, que ele dizia, não somos perfeitos, e a igreja ainda não é o céu, mas deveria ser um local de preparação para o céu, porque aqui está o povo que um dia estará lá na glória celestial. E tudo que vier, irmãos, que não parta do nosso Deus, que não tenha a bênção do Senhor, que sejam sentimentos espúrios que possa trazer entre nós divisão, nós devemos repreender em nós mesmos. Repreender em nós mesmos. E dizer, não, esse tipo de sentimento, esse tipo de postura, o aceitar, agir assim contra o meu irmão, ou falar do meu irmão, está repreendido em nome de Jesus, porque aquilo que o machuca, também me machuca, me fere. Nós somos o mesmo povo, nós somos a mesma família em Cristo Jesus. Nosso amor precisa ser visível, nossa comunhão precisa ser real, nossa unidade precisa ser prática e não só teórica. Jesus orou intencionalmente e objetivamente pela unidade da sua igreja. Veja o que é que ele diz, aí no Evangelho de João, capítulo 17, versos 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles lá da igreja batista evangélica em Tibi, por aqueles tantos que haverão ainda de crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja de Cristo, igreja
Evangélica Batista em Tibi, Deus conta, Cristo conta com a nossa unidade, para que esse mundo perdido possa de fato saber que Ele foi enviado pelo Pai para trazer salvação a todo aquele que crê. Nós somos os porta-vozes, mas também aqueles que demonstram de maneira concreta esse amor. O amor de Cristo tão grandioso, tão incalculável. Precisamos vencer os inimigos da unidade: orgulho, competição, ofensas não resolvidas, falta de perdão, individualismo, partidarismo, discórdias, uma vida de pecados, e lutar efetivamente pela unidade da igreja do Senhor. O inimigo sabe, irmãos, que se ele não destruir a igreja por perseguição, não é assim? Na história da igreja, como é que o inimigo faz para acuar a igreja e fazê-la perder, de fato, o foco da sua missão, a sua trajetória? Ele a persegue. Desde os primórdios da fé cristã é assim. Ele persegue ferrenhamente para que os crentes fiquem acuados, amedrontados e deixem de cumprir a sua missão. Se ele não vence a igreja pela perseguição, ele vai tentar fazê-lo por sedução. E nós vivemos dias em que, como igreja, precisamos saber diferenciar muito bem o que é o Evangelho de Cristo com os outros evangelhos propostos por aí na nossa sociedade. Um evangelho água com açúcar, um evangelho algodão doce, um evangelho onde pode tudo, onde não há renúncia, você pode viver do jeito que você quiser, não há transformação. Um dia você está na balada, no outro dia você está na igreja participando da ceia. Eu conheço realidades assim e eu digo: que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Um evangelho que tem balada gospel, tem carnaval gospel, tem São João gospel e um monte de outras coisas, mas está difícil, irmãos, identificar o que é ser de fato a igreja de Cristo e o que não é ser a igreja de Cristo. Há um liberalismo, há um secularismo, há uma permissividade que nos torna iguais ao mundo, semelhantes ao mundo. E a igreja nunca marcou presença pela semelhança com o mundo, ela sempre marcou presença pela diferença. Ela veio aqui para fazer a diferença e viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, custa o que custar, doe quem doer. A igreja precisa ser igreja e mostrar ao mundo que ela é contra a cultura que o mundo propõe, vivendo a cultura de Deus, vivendo a cultura do Evangelho. É uma inconformação que nós precisamos ter continuamente em nosso coração em relação àquilo que o mundo propõe. Como diz Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, o que é que está dito lá, irmãos? O que é que está posto lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, esse esquema pecaminoso que está aí, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus é que sejamos santos, vivamos em unidade, glorifiquemos o nome do Senhor, cumpramos a nossa missão, sejamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Salvador. E o mais Ele vai cumprindo em nossas vidas. Se o inimigo não destrói a igreja pela perseguição, ele tenta fazê-lo pela sedução, mas se ele não consegue pela sedução, ele vai tentar através da divisão. A cruz nos uniu, meus irmãos. O ego, o orgulho, o egocentrismo nos separam. Que possamos, em nome de Jesus, fazer morrer o nosso próprio eu a cada dia. E dizer como disse João Batista, aquele que quando lhe apresentaram Jesus, caminhava na direção dele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois perguntaram se ele era o Messias ou não, e ele claramente disse: eu não sou o Messias, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Nós somos os amigos do noivo, preparando e trabalhando em favor da noiva, para que esta noiva esteja ataviada, adornada, preparada, em condições de um dia encontrar com o seu noivo. E aí João Batista diz muito claramente: o que importa mesmo é que eu diminua e ele cresça. Que a cada dia possamos dizer isso. O que importa é que nós diminuamos e que ele cresça e seja cada vez mais glorificado em nós.
Ele é o nosso tudo, Ele é o centro, Ele é o alvo da nossa adoração, Ele é a razão da nossa fé, Ele é a razão da nossa esperança eterna. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém, amém. Unidade não é emoção, unidade é decisão diária. O apelo final de Jesus é exatamente esse, que eles sejam um. Ele orou por nós, Ele continua intercedendo por nós. A pergunta é, nós estamos vivendo esta oração de Jesus? Você é a resposta de Jesus em favor da unidade da sua igreja? Se o é, você precisa continuamente orar, dizendo assim: Senhor, faz de mim um instrumento da unidade. Ajuda-me a viver promovendo a unidade, de maneira contínua e intencional, por Cristo e para Cristo, para que a igreja seja edificada, para que os perdidos sejam salvos, até que um dia sejamos tomados para estar com o Senhor eternamente. Somos um, irmãos, não é apenas o slogan de uma convenção, não é apenas um tema de aniversário de uma igreja, é mais do que isso. Somos um, é a oração do Filho de Deus em favor da sua igreja. É a oração de Cristo em nosso favor e em favor dessa igreja. Somos um, é o projeto eterno de Deus. Somos um, é o testemunho vivo da igreja ao mundo. Portanto, estarmos comprometidos com a unidade é estarmos comprometidos com Cristo e com a causa do seu reino. Que o Pai, portanto, nos guarde. Que o Filho nos una cada vez mais, pelo seu sangue vertido na cruz. E que o Espírito Santo nos sustente em unidade, em comunhão e em amor, para cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. Porque, em resumo, essa é a verdade que o mundo precisa saber. Em Cristo Jesus, nós somos um, para a glória de Deus. E que o Senhor bondosamente abençoe esta igreja, abençoe cada membro congregado, a sua liderança, e continue abençoando a todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, e amém, e amém. Glória a Deus.